Oi gente, tudo bom? Eu tô aqui com a Heloísa Morel, diretora executiva do Instituto Península. Bem-vinda, Elo. Obrigada. Tive o prazer já de trabalhar um pouco com a Elo num projeto de mapeamento de boas práticas de professores no Instituto Singularidades, que é uma das iniciativas do Península. Nesse projeto a gente também explorou um pouco e sistematizou a prática da Escola da Toca, que também é uma iniciativa de vocês. Mas, Elo, hoje eu tô aqui para conversar com você sobre o que você viu no SXSW, que é o maior festival de inovação e criatividade do mundo, e como que as iniciativas do Instituto Península estão alinhadas com essas tendências e essas boas práticas que a gente tem visto pelo mundo inteiro. Muito bom. Minha primeira pergunta é justamente essa. O SXSW é o maior festival de inovação do mundo, acontece em Austin, no Texas. Há mais de 20 anos, uma vez por ano, todos os criativos vão para os Estados Unidos e ficam vários dias em palestras simultâneas, descobrindo quais são as tendências e quem está fazendo bem essas novidades. E a Elo foi, e eu queria saber o que você viu de legal no SXSW em relação à educação. Então, esse foi o segundo ano que nós do Instituto Península fomos no evento, né? E eu acho que a principal diferença que nós vimos nessa edição foi uma mudança de relevância de temas. Então, em 2018, nós vimos muito sobre tecnologia, o impacto da tecnologia na educação, ou nos possíveis programas tecnológicos que pudessem estar trazendo novidades para os novos desafios da educação. E este ano a gente viu um SXSW muito mais humanizado. Então, tinham muitas palestras com relação a socioemocionais e muitas palestras resgatando a importância das relações na construção de uma educação com significado. Então, acho que assim, para a gente foi muito marcante essa mudança de temas e da relevância dos temas e o quanto a parte o lado humano está sendo ressaltado, da importância dele de resgatar isso para dentro da educação. A gente teve a oportunidade de apresentar a nossa trajetória com vários projetos que hoje culminaram na Vivecer, que é uma plataforma nossa de desenvolvimento integral para os professores. E a gente teve nessa palestra que a gente deu uma sala cheia de pessoas do mundo inteiro, assim, então era bem misto. Então você tinha gente da América Latina, você tinha europeus, muita gente dos Estados Unidos, asiáticos, assim, de fato era uma audiência bem diversa. E lá a gente contou a nossa trajetória do que significa para nós o desenvolvimento integral dos professores, o que significa para nós quando a gente vê, e isso é um tema muito presente aqui no Brasil, né? Vamos desenvolver as habilidades socioemocionais dos alunos. Então, acho que é um tema que já deixou de sair, de ser um tema de ponta, faz parte da narrativa. Todo mundo entendeu que isso é importante. Acho que a nossa visão é quem está olhando para o professor. Para você ensinar socioemocionais para os alunos, você está preparado para elas? Né? Acho que esse é o primeiro ponto. E é isso que a gente quer contribuir. Acho que o segundo ponto que faz é uma parte muito central da nossa crença é que muita gente está tentando contribuir com a educação. Mas a maioria dos programas que a gente vê, que são programas relevantes, importantes, muito bem-vindos, são programas que dão mais ferramental para o professor exercer o ofício dele de uma maneira mais acertada. Mas eu acho que ninguém está olhando para a complexidade que esse professor está tendo que lidar dentro da sala de aula. Tudo que você vê na sociedade tem um microcosmos daquele que acontece dentro da sala de aula a cada 50 minutos com 50 alunos. Então, a epidemia de depressão, os problemas de pânico, a violência, as drogas, os preconceitos, a xenofobia, inúmeros são os desafios. E hoje a formação dos professores ela vai muito na linha de como eu te ensino a exercer o ofício de passar o conhecimento. Mas é como você se prepara para lidar com aquela complexidade que vai para além do ensino-aprendizagem, ninguém está olhando.
E eu acho que a nossa proposta com a Vivecer é exatamente essa. Que o professor, para lidar com isso, a primeira coisa que ele tem que fazer é uma pausa e olhar para ele. A Vivecer, ela é meio que um fechamento de ciclo de alguns anos do Península, né? Tanto em estudos acadêmicos, né? Ajudar publicações, como formando mais com professor, ou Educação em 4 Dimensões. Então, vocês trouxeram muitos livros especialistas para o Brasil para criar esse olhar de desenvolvimento integral e socioemocional dos professores. Mas vocês também têm práticas que experimentam no dia a dia, né? Tanto na Escola da Toca, quanto singularidades ou as práticas de educação esportiva, né? Como vocês conseguiram... Esse é o grande desafio, acho que, de todos os projetos, assim, de unir a teoria e a prática e entregar alguma coisa que realmente seja uma proposta de formação que não só entregue um plano de aula ou faça uma ferramenta, um exercício, sabe? Que o professor consiga fazer parte dessa trilha de desenvolvimento, mas sem só ser um fazedor ou sem só ser um pensador. Quando você fala de associar a teoria e a prática, nosso desejo, por exemplo, de ter aquisição de uma faculdade de formação de professores é porque a gente não queria só pesquisar tudo que tinha de teoria no mundo e falar, olha, Brasil, aqui está a teoria. Não, a gente quer também ter uma faculdade, a gente quer também estar dentro da sala de aula, a gente quer ter a oportunidade de falar, se formação inicial, no nosso caso, é tão relevante, vamos lá fazer. Vamos entender qual é a complexidade, vamos ver quais são os desafios. Então, por exemplo, a vinda dos Singularidades para dentro do Instituto Península, essa é a nossa crença de que associar a teoria à prática ou associar os conceitos à vida real, é um casamento perfeito e é o que a gente tem que perseguir. A Vivecer, na verdade, ela é parte de uma história, né, que começou na Toca, que é um laboratório de inovação que foi criado dentro de uma fazenda, que já tinha o princípio e o compromisso de desenvolver o ser humano de uma maneira integral e partindo do pressuposto que o professor é fundamental para essa jornada, então fazer o desenvolvimento integral já era uma semente que estava lá. E foi feito um trabalho lindo pelos educadores por 10 anos, com transformações incríveis, depoimentos dos pais incríveis, mas que existia para nós do Península uma dúvida de falar, é bom porque é bom mesmo, ou é bom porque é uma experiência super controlada, com uma equipe extremamente qualificada, onde todas as variáveis, ou o máximo de variáveis possíveis, estavam dentro do nosso controle, e o que não estava, era mais fácil de ajeitar por ser uma experiência pequena. Porque era uma escola que atendia 40 crianças. Né? Lá no interior na cidade de Tirapina. Então, diante desse desafio, falou, vamos colocar essa experiência, vamos levar ela para uma escola pública. Então, foi feita uma parceria com a Secretaria de Educação do município e ela levou essa experiência que a gente começou na Toca para a Dulce, para a cidade de Tirapina e depois para o Dulce, que é uma das escolas municipais, que é uma escola de tempo integral dentro da escola, mas a diferença que tinha é que quando você estava no período da tarde, antigamente era um período de reforço. Apesar de existir a crença que o projeto da Toca era um projeto muito poderoso e bem sucedido, em nenhum momento a gente foi para lá para falar, é este projeto que a equipe vai implementar. Então a equipe levou aquele conhecimento, aquele aprendizado como um ponto de partida, claro, porque jamais a gente ia desperdiçar, a gente foi levar para entender assim, de fato funciona numa escola pública, numa rede pública, mas eles decidiram co-criar tudo com os educadores. E aí, eu acho que para te dar alguns dados, depois de 1 ano e meio ou 2 anos de intervenção numa escola onde você tinha 70% das crianças em altíssimo nível de vulnerabilidade, então era um contexto bem desafiador, que também reflete grande parte do cenário brasileiro, então era realista, né? E aí, Tirapina é uma cidade pequena, no interior de São Paulo, com 2 presídios. Com 2 presídios. Então, tinha um contexto importante, mas aonde a gente foi fazer a intervenção, que era na Escola Dulce, o cenário era um pouquinho pior, era mais desafiador do ponto de vista de vulnerabilidade das crianças. E aí, a partir dessa transformação que foi feita com as crianças e com os professores, a gente fez uma pesquisa com base científica, comparando vários itens
com relação a estresse, a compromisso com o trabalho, com relação ao propósito, e aí comparando com a rede, com o resto da rede, que não passou pela intervenção, e comparando com dados públicos de outras pesquisas científicas com outros profissionais. Então, por exemplo, nós fomos ver o nível de estresse dos professores da Dulce, comparados com o da rede de Tirapina, e com os enfermeiros de postos de emergência nos hospitais. E aí, o que deu de resultado? A gente teve, assim, um nível de estresse muito mais baixo no Dulce do que nas outras escolas. Por quê? Porque os professores são preparados para, apesar do contexto desafiador, como é que ele modula a emoção dele, como é que ele lida com aquele cenário, como que eles co-constroem uma solução. Existiu nesse processo de intervenção da Dulce um fortalecimento da comunidade educadora local, onde a gente era parte muito mais para estimular, mas era como você estimula o conhecimento e a inteligência que existe naquele lugar. Porque os educadores, eles não estão lá por acaso, né? Mas eles precisam só de um estímulo. E muitas vezes ele vai para além do processo da disciplina. Muitas vezes o desafio do professor e o desafio que o professor enfrenta não tem a ver com o processo de não estou conseguindo ensinar uma equação de segundo grau. Muitas vezes o meu aluno chegou com um processo de violência dentro de casa, eu preciso ensinar a equação de segundo grau, só que se eu não olhar para aquele negócio que vem antes, o meu aluno não vai ter equilíbrio mínimo para estar lá para aprender. Sim. O relacionamento é um dos primeiros passos. E aí você constrói, e nessa hora a construção da relação de confiança. Então a gente teve vários indícios, e aí depois, logo em seguida, saiu o IDEB e a revisão do IDEB da cidade, que a gente catapultou o resultado, né? E mesmo, por exemplo, quando eles vinham nesses 6 anos de intervenção, eles vinham acompanhando o IDESP de toda a rede. E a escola da Dulce foi quem respondeu por último. Mas quando respondeu, fez uma mudança porque as pessoas estavam transformadas. A gente continua em contato com os educadores, com a diretora da escola, que é encantadora, e a gente saiu e o processo continuou. Porque eles estão empoderados, eles continuam fazendo o processo, são a parte dos educadores que estavam na Dulce que estão levando para as outras escolas. A secretária nova de educação, que chegou, já entendeu a importância daquilo. É importante, especialmente nós do terceiro setor, quando você vai fazer uma intervenção, precisa estar claro para a gente que é para gerar autonomia. Porque em algum momento a gente vai sair, né? E os educadores continuarão lá. Isso é protagonismo do professor, né? É isso, a gente está a serviço de. A gente não está indo para lá para brilhar. A gente está a serviço de contribuir com a melhoria da educação. Vou te dar um exemplo simples. Teve a etapa da Escola da Toca, todo esse aprendizado durante 10 anos. Vocês sistematizaram esses aprendizados junto com outros, fizeram essa experiência inicial na Escola da Dulce, que é uma escola pública, municipal, realidade de muitas escolas do Brasil, né? E vocês trouxeram os aprendizados desse processo de 6 anos com o município de Tirapina para um olhar mais macro, para professores, especialistas, para fazer um novo escalonamento, né? E daí sim vocês foram para o começo de uma plataforma digital, é isso? Isso, exatamente. E aí a nossa escolha de co-criar tem se mostrado um caminho correto. O Vivecer nasceu para ser uma jornada de longo tempo, onde você oferece cápsulas de conhecimento, para o professor poder adquirir aquilo na velocidade dele, no tempo que ele tem disponível, e com a profundidade que faz sentido para ele, não para a gente. Muitos professores que estão cadastrados na Vivecer, eu imagino que eles se sentem os únicos da escola ou do grupo de professores que eles fazem parte, que estão incomodados com aquele modelo de aula, com aquele modelo de vida que eles têm com professores e querem mudar de algum jeito. E encontraram o Vivecer, começaram as trilhas de formação. Então ter uma comunidade que eles possam trocar entre si faz com que eles não se sintam tão sozinhos, né? Consigam levar isso para outros professores também. Então, acho que você está trazendo um ponto muito importante da questão da solidão do professor, né?
A Vivecer, então, ela tem as trilhas formativas, mas ela tem uma comunidade que foi um pedido dos professores. Um espaço de confiança onde eles pudessem trocar. Porque o professor tem que ser um especialista no processo de ensino da disciplina dele. O professor tem que ser um especialista, ele precisa estar preparado para lidar com as questões psicológicas, eles têm que estar preparado para lidar com as questões de segurança, ele tem que estar preparado. Ele tem que estar preparado, é quase como se ele fosse um super-homem. Então, como as pessoas não são super-homens, elas são humanas, a nossa ideia é como é que eu dou ferramental para ele entender que uma grande parte das respostas está dentro dele e outra parte das respostas ele pode aprender com o colega. Então, fortalecer as redes, então, com o apoio das secretarias e mesmo estimulando para que eles levem isso para outros colegas, é uma das propostas da Vivecer. Eu queria te fazer um pedido de você convidar as pessoas para a plataforma, como que o professor ou educadores ou outras pessoas podem se cadastrar na Vivecer e aproveitar esses conteúdos e essa trilha de desenvolvimento e também conhecer as outras iniciativas do Instituto Península, que a gente falou menos aqui, mas são muito legais. Acho que Vivecer é o bebê da família, né? Então a gente está num processo mais de desenvolvimento, mas singularidades, as iniciativas com educação esportiva, toque e outras já estão muito mais avançadas e trouxeram já essa maturidade para projetos mais potentes, né? Então, como que as pessoas podem se cadastrar e aproveitar mais isso e conhecer mais o trabalho que vocês estão fazendo aqui? Então, o nosso convite é para que as pessoas possam se juntar a nós nesse processo de mútuo aprendizado, né? Então, a gente não tem... A gente tá humildemente estudando o máximo que a gente pode para poder contribuir com o professor e essa troca nos enriquece também. Então, a Vivecer é uma plataforma aberta, 100% gratuita, onde o professor pode se inscrever e ele vai, na medida dele, fazendo os percursos e contribuindo com a gente. Quanto mais engajado e quanto mais disponibilidade ele tiver, mais próximo a gente vai querer estar desse professor. O outro programa que você está falando nós acreditamos muito no esporte como uma ferramenta uma ferramenta educacional mesmo, dentro desse conceito de desenvolvimento integral. Para quem praticou algum esporte na vida sabe a quantidade de valores que o esporte te traz, e a criança não está nem sabendo que ela está aprendendo resiliência, determinação, trabalho em equipe, ela nem sabe, ela só simplesmente está jogando vôlei, né? Então, a gente acredita que o esporte tem um componente, além de afastar as crianças da droga, manter elas com uma vida saudável, provavelmente serão adultos mais ativos, a gente acredita que o esporte tem o poder de trazer esses valores naturalmente para dentro da vida dos jovens e das crianças. Então, o Impulsiona é um programa também aberto, ele é uma plataforma 100% gratuita, está em todos os estados brasileiros. A gente faz em algumas vezes parcerias com as secretarias de educação que têm essa disponibilidade para que a gente leve para fazer formação de formadores, para que eles possam disseminar essa formação dentro da rede, e tem mostrado resultados muito positivos. Eu tive o privilégio de conhecer o embrião do Impulsiona, que era o braço de educação das Olimpíadas do Rio, né? Então eu visitei várias formações de professores e algumas aulas que eles faziam com as crianças no litoral de São Paulo. E é muito isso que você está falando, né? Como você consegue adaptar, né, elementos de um esporte para a realidade de uma escola que muitas vezes não tem quadra coberta, a quadra tem goteira. Mas ainda assim é possível. E trabalhar com essas crianças, tanto esportes tradicionais, olímpicos e paralímpicos também, né? É um projeto bem legal. A gente está orgulhoso dele, tem tido muito sucesso. A gente já está em 17 mil escolas no Brasil inteiro. Os professores têm se engajado e as aulas começam a ficar mais criativas mesmo, porque o professor consegue pesquisar de um jeito fácil, estudar como é que ele vai dar uma aula de um esporte que não seria natural para ele, mas que é possível ele dar, e com isso ele incluir outras crianças, né? Então, o Impulsiona tem esse papel,
que eu acho que a nossa outra iniciativa, que é extremamente relevante, é o Singularidades, que é a nossa faculdade de formação de professores. Singularidades vem ganhando um papel importante, porque a gente não só está fazendo formação de quem vem estudar no nosso locus, né, na nossa faculdade aqui em Pinheiros, em São Paulo, mas o Singularidades tem sido convidado para dar muitas formações em secretarias de Estado e de município, né? Então, a gente tem feito muita parceria com os secretários de educação para poder fazer a formação naquele contexto, para aquela necessidade. E aí, uma metodologia muito ativa, metodologia né? ativa. E eu acho que o Singularidades também tem essa, apesar de ser uma instituição de 18 anos, reconhecida pela qualidade, que sabe muito sobre a prática da sala de aula, a gente também nunca vai para uma secretaria falando o seguinte, tem que ser desse jeito. A gente leva o nosso conhecimento, claro, que por isso que eles estão pedindo o nosso apoio, mas a gente é muito sensível, a equipe é muito sensível para entender qual é a necessidade, qual é o contexto daquele local, o que aquele secretário precisa estimular com a equipe, qual está sendo o retorno dos professores ou dos educadores ou dos dirigentes que estão passando por aquela determinada formação, e com isso a gente também cresce, né? Então a troca, tudo isso para dizer que todos os nossos projetos, por mais que eles atuem de jeitos diferentes, a forma de oferecer, de estar em contato com o professor seja diferente, eles trabalham com princípios muito parecidos, que é o princípio do desenvolvimento humano, é o princípio de você ouvir, estar aberto para ouvir, apesar de você em alguns momentos achar que detém o conhecimento, a gente nunca detém o conhecimento por completo, e ter essa abertura para fazer a troca e aprender junto. E estar a serviço, oferecer o que a gente puder dar de melhor pela melhoria da qualidade da educação pública. Demais. Que sorte a nossa que o mercado privado te perdeu, né? Elu, eu queria te dar de presente os 2 livros que eu escrevi, o Guia de Sobrevivência da Educação Inovadora, que é o nosso novo livro, e o Caindo no Brasil, que conta a história da viagem de ônibus que eu fiz pelo país. Queria agradecer muito você, parabéns, continua forte nessa, e a gente segue juntos. Obrigada, querida.